Pode abrir aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, para você já ir dando uma olhada aí, né? Mas antes da gente ler, eu quero só resumir um pouquinho do sermão anterior, né, dos sermões anteriores, para quem teve relembrar, quem não teve já pegar o fio da meada, né? No primeiro domingo, 2 domingos atrás, a gente começou falando um pouco sobre estar em Cristo, né, que há uma necessidade nossa em termos certeza de que nós estamos nele, de que nós somos do Senhor. Né, a gente viu um pouco sobre o que a palavra nos diz sobre como saber se estamos em Cristo. Né, e a gente resumiu em 3 aspectos que a gente pode cuidar. Primeiro, nós vermos no que nós cremos, qual é a nossa fé. Né, e a palavra nos ensina a ter uma fé baseada no Cristo revelado nas Escrituras, né, não em outras coisas. E junto com essa fé em Cristo, nós examinarmos a nós mesmos quanto ao nosso arrependimento, né, se nós temos vivido uma vida em arrependimento, reconhecendo os nossos pecados, lutando contra eles, né, e que nós estarmos em Cristo reflete necessariamente em nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos, e nós amarmos nossos irmãos. Aquele que não ama o seu irmão não está em Cristo. É o que nós lemos em 1 João, no primeiro sermão. E no segundo sermão, domingo passado, nós lemos ali em Filipenses capítulo 2, Cristo como nosso exemplo de como nós devemos proceder como seus discípulos. Cristo como nosso exemplo de nós esvaziarmos a nós mesmos, de nós sairmos do nosso orgulho, de nós sairmos do centro e saindo do centro, o que nós precisamos fazer? Filipenses ali, Paulo vai nos instruir a dar mais importância aos outros do que nós mesmos. E ele vai dar Cristo como exemplo disso, né, que ele não veio aqui à Terra, ele não encarnou buscando seus próprios interesses, né, mas totalmente buscando os nossos interesses, nós que estaríamos perdidos sem a graça dele, sem o ministério dele. E ele nos instrui a fazermos o mesmo, a nós abrirmos mão dos nossos interesses em favor dos interesses dos nossos irmãos, né, de quem está aí do seu lado, o interesse dos outros. E essa é a caminhada que Cristo propõe a nós, a todos nós, de nós vivermos, e a frase que Paulo vai usar, que é muito forte, é dar a vida pelo nosso irmão. Foi o que Cristo fez por nós. Então a gente tratou sobre isso nessa série, discipulado, comunhão e serviço. Então a gente começou falando de ser um discípulo, estar em Cristo, sobre como isso implica na nossa comunhão, né, na nossa vida com os irmãos, no nosso relacionamento uns com os outros, e isso desemboca necessariamente em serviço, que é o foco da mensagem de hoje. E a gente vai começar lendo esse trecho aí, você pode acompanhar na sua Bíblia também, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Eu vou ler aqui numa versão diferente dessa que está no slide, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Uma história também bastante conhecida. Está escrito assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada,
a não ser os pés. Pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? E depois ele segue falando lá de Judas, né, como ele trairia. E no finalzinho do sermão do domingo passado, nós vimos que Jesus, ele é o nosso exemplo de amor, ele é o nosso exemplo de serviço, ele é o nosso exemplo de se entregar, nosso exemplo de abrir mão em favor do outro. E hoje nós vamos ver com mais profundidade, especialmente nesse texto, que aqui Jesus está dando para os seus discípulos um exemplo muito claro do que ele quer dizer com esse entregar-se, com esse se doar, com esse abrir mão. Olha só, Jesus está dizendo para os discípulos e para nós como eles devem imitá-lo. Nós podemos olhar a caminhada de Jesus e querer imitar ele de um monte de forma. Eu quero fazer os milagres que Jesus fazia. Mas ele vai chegar para os seus discípulos e dizer, me imitem especialmente dessa forma. E a gente pode entender disso que aconteceu. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, e isso é muito cheio de significado, né? E ele diz, vocês têm que fazer isso uns com os outros. Me imitem dessa forma, assim como eu servi vocês, sirvam uns aos outros. E ele diz assim, eu sou ou não sou senhor? Vocês me chamam de senhor. E senhor aqui não é só um chefe. Senhor aqui, ele está se comparando com um imperador, um rei. Vocês me chamam de rei. Vocês me chamam daquele que governa. Eu sou mestre de vocês. E eu estou aqui lavando os pés de vocês. Esse lavar os pés, né, na cultura judaica era algo muito comum. Não era um ritual assim específico, mas era uma tradição comum, porque, né, lá naquela terra, se você andava por aí, você geralmente chegava em casa com os pés bem podres, assim. Então era comum você ter à disposição um lugar para se lavar os pés antes de você realmente entrar na casa e conviver lá. E geralmente você lavava os seus próprios pés, certo? Você entrava em casa, lavava, né? Quando você ia visitar alguém, o anfitrião, ele te dava, né, um lugar para você lavar os pés e você lavava os seus pés. Salvo se tivesse numa casa muito abastada, assim, que tivesse servos, aí era possível que tivesse um servo para lavar os pés das visitas, né? Mas geralmente era considerado algo que você faz por você mesmo, ou que alguém assim muito abaixo no status pode fazer por alguém que está acima, por um convidado honrado. Inclusive o próprio dono da casa lavar os pés de um convidado só acontecia em casos assim muito extremos. Se você está recebendo um governador, se está recebendo um presidente, está recebendo um rei, algo muito distinto, assim, aí o dono da casa fazia as honras. Fora isso, cada um lava o seu pezinho. E Jesus, ele traz essa quase escândalo de alguém que está claramente acima, que ele quer senhor, não só dos discípulos, mas de todas as coisas, fazendo um serviço que a maioria dos servos não faziam. E os discípulos não faziam isso para os seus mestres. Os mestres dos discípulos lavavam seus próprios pezinhos também. E ele vem como senhor e faz isso. E ele diz, esse é o nível de consideração que vocês têm que ter uns pelos outros. Esse é o lugar onde vocês têm que se colocar em relação uns aos outros. Lugar de servo. Tão servo a ponto de estar disposto a lavar os pés uns dos outros. E aqui é claro que Jesus está fazendo uma espécie de parábola. Ele não quer dizer que a gente deve agora arrastar todas as cadeiras aqui, pegar umas bacias e lavar os pés uns dos outros. Mas que ele está fazendo uma espécie de parábola para qual deve ser a nossa atitude na nossa vida cristã, na nossa comunidade,
no nosso proceder. E ele diz assim, se eu sou o Senhor e vocês são os discípulos, vocês já viram algum discípulo ser maior que o seu mestre? Algum mensageiro maior que o Senhor? Não. Se eu posso fazer, vocês também podem. Nenhum de vocês é tão grande, tão alto ao ponto de não poder servir ao outro dessa forma. Então, a gente tem que entender que estar em Cristo, ou ser um discípulo de Cristo, implica necessariamente em servir aos outros. Não tem discípulo de Cristo que não se coloque na posição de servo, que não exerça serviço uns para com os outros. E a gente vai para mais uma leitura. Você pode abrir aí o Evangelho de Marcos, mais para trás. Ele vai nos dar um pouco mais de perspectiva nesse assunto. Marcos capítulo 10, verso 35. Mais um momento, no primeiro momento ali foi Pedro, né? Pedro sempre sendo Pedro. Não, me lava tudo, Senhor. E aqui agora Tiago e João sendo Tiago e João. Marcos 10, verso 35. Está escrito assim: Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Os bonitos. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Verso 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só. Vem Tiago e João fazer um pedido ao mestre. E depois disso, Jesus vê que todo mundo estava querendo se matar lá naquele negócio. E não, calma aí, chega aqui, vem cá e vamos conversar. E ele fala assim, nesse mundo as pessoas vivem voltadas para os seus umbigos. E elas querem juntar, aumentar, inchar, inflar, reter, pegar para si, crescer, governar, mandar nos outros, certo? Ser considerados em alta patente, em alta estima. Ele vai dizer que no reino de Deus a lógica não é essa. No reino de Deus o troço funciona de outro jeito. No reino de Deus, aquele que quiser ser maior, aquele que quer sentir que está bem na foto, bem na fita, ele tem que ser servo de todos. Ele tem que ser aquele que vai estar disposto a entregar tudo em favor dos outros. Eu vou ler aqui as palavras dele de novo. Entre vocês não é assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Outras traduções vão dizer escravo de todos. E ele, mais uma vez, se dá como exemplo, porque ele, sendo rei, tendo o direito de ser servido, que nós não temos em geral, tendo o direito de ser servido, veio para servir, veio para se doar, veio para se entregar. E ele nos diz, com todas as letras, então, qual é a nossa posição. Servos de todos.
ou, né, vou dizer as nossas, posição dos discípulos, se você se vê como discípulo aí, que eu creio que você se veja, a nossa posição diante de Deus é essa, servo de todos. Se colocando à disposição para servir a todos. E isso que Deus está falando aqui, que Jesus está falando aqui, deve nos levar a entender que não é apenas questão de estar pronto para servir, estar apto para servir, ou estar disposto a servir. Não, se precisarem de mim, eu estou aqui. Se chegar o momento em que eu seja necessário, eu estou preparado, que eu sei servir, estou aqui, não vou me negar, se me pedirem, não vou negar. Não é só isso. Não é só isso. É um pouco mais do que isso. Essa passagem nos mostra que nós devemos cultivar entre nós, na igreja, uma cultura de serviço. Uma cultura de serviço. Não é simplesmente eu estar disposto, ou estar pronto, ou estar preparado. Não. É eu ativamente servir. Buscar servir. Regularmente. A todo momento. Porque olha só, Jesus está falando assim, ó, o reino de Deus, ele disse, né, o reino de Deus funciona assim. O reino de Deus não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, né, ou pode ser que aconteça. O reino de Deus, ele está falando, é a nossa vida. O reino de Deus quer dizer que é sempre. Quando você mora numa cidade, você não mora lá de vez em quando, né? Salvo se você viajar muito. Né? Você não mora de vez em quando, você mora lá, você está o tempo todo lá. Né? É ou não é? Sim? E é isso que ele quer dizer com o reino. O reino de Deus é aquilo que a gente vive todos os dias, aquilo que aqueles que estão debaixo desse rei vivem todos os dias. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós somos servos uns dos outros e nós estamos sempre em serviço. Estamos sempre servindo. Não basta estar pronto, não basta estar preparado, mas a gente tem que estar servindo. E o reino de Deus funciona dessa forma. A gente precisa ter uma cultura de serviço. Entender que nós estamos aqui para servir. Assim como Jesus esteve aqui para servir. Ele não esteve aqui por outros motivos e calhou. Olha aqui, vou servir. Estamos aqui para servir. E diante disso, diante dessa realidade, se nós precisamos ter uma cultura de serviço, uma vida de serviço, ter essa disposição de estar servindo, né, esse desejo, essa prática de estar servindo, a gente tem que responder algumas perguntas. Para ficar bem claro isso para nós, para a gente conseguir praticar isso que o Senhor espera de nós. A primeira pergunta, quem serve? Quem é que tem que servir? Então, eu meio que já respondi. Mas quem é que tem que servir? Jesus está falando aqui para um grupo de discípulos. Então a gente já sabe que quem tem que servir é aquele que é discípulo do Senhor. Aquele que está em Cristo, para ecoar as outras mensagens. 1 João, Filipenses, aquele que está em Cristo, ele tem que servir. Mas, muitas vezes, nós nos convertemos e demoramos talvez bastante tempo para a gente entender que essa deveria ser a nossa posição de servos. Assim como nós vimos Paulo mandando aquela carta para a igreja de Filipos, que já estava indo bem, já estava procedendo bem e dizendo, mas para vocês completarem a minha alegria, para vocês demonstrarem que alcançaram maturidade, vocês têm que fazer o que Cristo fez. Assim, é esperado que a gente sirva quando alcançar maturidade, ou melhor, alcançando maturidade. Como assim? Pensa nessa cena aqui comigo. Ó. Tem o André e a Flávia. Vamos lá. E o André, ele está servindo a Flávia lá. Ele trouxe um prato de comida, né, serviu lá, foi lá na panela. Eles estão em casa, tá? Foi lá na panela, serviu o pratinho, né, levou, colocou na mesa da Flávia. A Flávia estava sentadinha lá. E aí ele pegou aquela colher, pegou uma colher, né, colocou ali, digamos que era um ensopado de mandioca. Quem gosta de ensopado de mandioca, hein? E pegou, né, aquela colher, pegou assim, deu uma soprada assim, né, soprou, tava quente, soprou. Flávia, abre a boca. Aí, e deu toda aquela boia para Flávia. Pensaram, imaginaram a cena aí? Sim. E o que tem a ver com qualquer coisa isso que eu falei? Desses dois, quem você acha que é o adulto e quem você acha que é a criança? Não tem pegadinha. O André é o adulto
A Flávia é criança, né? Por quê? Porque um está servindo e o outro está sendo servido. Vocês concordam com isso? Na nossa vida cristã, o serviço é um indício de maturidade. Porque para servir da forma que o Senhor espera que nós servamos, a gente precisa aprender primeiro. E é também um sinal da operação e da obra do Espírito Santo no nosso coração. Porque quando nós não temos a Cristo, de novo, né, ecoando as mensagens passadas, nós vivemos para nós mesmos. E é uma transformação milagrosa do Senhor nós deixarmos de viver para nós, para conseguirmos servir ao outro. Então é um processo de maturidade do Senhor. Então tem aquele que serve e tem aquele que demanda serviço. Né? E quando a gente chega na igreja, a gente demanda serviço. Não foi assim contigo? Quem se converteu há algum tempo aí? Quando você chega nos caminhos da fé, você é aquele que demanda serviço. Né? Eu dei o exemplo da Flávia. A Flávia foi comportada até, ela comeu tudo. Né? Mas a gente às vezes não come. A gente chega lá e vira tudo e faz uma sujeirama. Né? E os André da vida tem que limpar tudo depois. Mas a gente consegue ver esse paralelo. Então aquele que serve é aquele que está num caminho de maturidade. Então maturidade cristã é se envolver no serviço, é estar servindo. Você que tem família, você que é pai, mãe de família, avó, enfim, cuida de criança ou de jovens, enfim. O que acontece se você chegar em casa e decidir que não vai mais fazer comida? Não vou mais cozinhar. Vou sentar aqui, vou levantar meus pés para cima e vou ficar sentado. O que acontece? Para tudo, né? Não vai acontecer. Parte da vida comum, a maturidade tem a ver com serviço. E na vida cristã não é diferente. E a gente precisa se analisar, gente, né? Voltando ao examine-se a si mesmo, a gente precisa se analisar. Porque quantas vezes nós somos vítimas? Quantas vezes nós somos vítimas, no sentido assim, ó, e coisas que talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi diversas vezes. Por que eu fui na igreja e não me chamaram para alguma coisa, não me abraçaram, não me ouviram, né? não me ajudaram, estava precisando de alguma coisa e não fizeram para mim, e não foram na minha casa me visitar, e não me ligaram, e não isso, e não aquilo. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. É o mesmo paralelo. A maturidade tem a ver com o serviço. E aquele que não alcançou ainda a maturidade, ele demanda serviço. Quer ser servido. E por que eu digo isso? Que a gente precisa se analisar. Porque talvez a gente se analise, se examine a si mesmo e se encontre como uma criança na fé. Se encontre como alguém que demanda serviço. Muito mais do que serve. E ser uma criança na fé não é um problema em si. De novo, todo mundo que chega à fé é uma criança na fé. Esse não é o problema. Demandar serviço não é o problema. O problema é até quando nós vamos ser infantis? Até quando nós vamos viver só demandando serviço e sem a capacidade de servir a ninguém? Até quando nós vamos ser aqueles que causam o problema, né, e não parte daqueles que ajudam a arrumar a casa? Porque é uma transição, irmãos. De novo, todos nós aqui somos imaturos de várias formas, dos mais antigos aos mais novos. O caminho é um progresso, mas cabe nós examinarmos a nós mesmos. Quanto da nossa vida cristã é envolvida com o serviço? Porque tudo da minha vida cristã que não é envolvida em servir, de uma forma ou de outra eu estou dando serviço para alguém. Então, até quando a gente vai permanecer na imaturidade ou não? E, de novo, aos pais, e aos avós, né, muito da maturidade na vida normal, na vida comum, vem de você ter alguém para cuidar. Concordam? Eu não sei se a maioria de vocês que são pais escolheram ser pais, ou vocês se tornaram pais. Acontece também, né? Não estava preparado, não era, né, não estava preparado para aquele momento, né, mas se tornou. E quanto você aprende quando se torna pai, quando se torna mãe? Tem um tipo de maturidade que você só alcança quando você tem alguém para cuidar. Seja
filhos biológicos, seja adotados, seja outras pessoas, se você não tem filhos, trazendo isso para a vida cristã, isso se acentua muito. Tem muito da maturidade na nossa fé que só vem, que só chega, que a gente só alcança quando nós cuidamos de pessoas, quando nós cuidamos uns dos outros. Dizendo isso de forma negativa, quando nós não cuidamos de ninguém, a gente patina muito e demora muito para amadurecer na nossa fé. Parte da maturidade vem, e eu vou mostrar isso nas escrituras daqui a pouco. Eu não vou ficar abrindo o texto, senão vocês vão ficar incomodados. A gente já vai abrir no final. Mas parte da maturidade vem de cuidar de alguém. E vem uma próxima pergunta. Você tem cuidado de alguém? É uma pergunta que eu já fiz alguns sermões atrás. Você já tem cuidado de alguém? Você tem cuidado de alguém? Seja alguém aqui da igreja, seja da família, seja, né, de alguém. Tem pessoas às quais você cuida, tanto na vida comum, né, na sua família, seus filhos, seus parentes que moram com você, como na vida da fé, espiritualmente. Tem alguém que você cuida? Se não tem, por que será? Talvez esse seja um passo que você deva dar, né, em direção à maturidade, talvez buscar no Senhor. Será que eu posso ajudar alguém? Será que tem alguém precisando de cuidado e eu posso ser a pessoa que vai dar esse cuidado? A gente precisa aprender, né, essa cultura de serviço, a entender que nós temos parte na fé dos nossos irmãos. Nós temos parte na caminhada cristã uns dos outros. Nós temos responsabilidade também pela vida da fé uns dos outros. Vocês lembram, né? A gente falou sobre isso, mas o Senhor nos pede que nós nos alegremos com aqueles que se alegram, choremos com os que choram. Isso é um ótimo exemplo de como a gente deve estar tão ligado a ponto de depender uns dos outros que aquilo que causa, que faz mal para o outro me atinge. Não porque eu quero, mas porque me atinge, porque a gente está ligado. E isso gera uma responsabilidade, porque se o meu irmão que está do meu lado e que cultua aqui todo domingo comigo está caindo pelas tabelas, está quase se desviando, está esmorecendo na fé, e isso não me atinge, o que isso diz sobre a nossa comunhão? O que isso diz sobre o meu amor por ele? Nós precisamos entender que até por aqueles que estão se afastando, nós somos responsáveis também. Nós deveríamos nos sentir responsáveis por essas pessoas, pelos nossos irmãos. E essa responsabilidade, inclusive, é um exemplo, né, de como ela se manifesta, que Paulo vai dizer, eu não vou abrir agora, mas eu abro daqui a pouco. Ele vai dizer assim, que habite entre vocês ricamente a palavra de Deus. Entre vocês, habite a palavra de Deus. E que vocês se consolem uns aos outros. E que vocês exortem uns aos outros. Que vocês se aconselhem mutuamente. Vocês vão ver isso em muitos lugares do Novo Testamento. Irmãos, o que significa isso? Significa que cada irmão aqui que um dia esteja passando por um momento de fragilidade na sua fé, deveria poder encontrar em qualquer dos outros irmãos a palavra de Deus. Deveria poder chegar na Joane e ela ter a palavra de Deus para abençoar, para aconselhar, para exortar. Deveria chegar no Fausto e ele ter a palavra de Deus. Deveria chegar no Gabriel e ele ter a palavra de Deus para aconselhar. Qualquer um de nós, todos nós. Nós temos isso é uma responsabilidade. Isso não é algo opcional. Não é algo para alguns. Não. Todos nós, nesse corpo, nós temos a responsabilidade de conseguir abençoar os nossos irmãos com a palavra do Senhor. Óbvio que uns mais, outros menos, cada um à sua maneira, mas todos nós temos essa responsabilidade de sermos portadores da palavra de Deus para servir uns aos outros, para fortalecermos uns aos outros. O lava-pés que a gente leu, do Senhor e dos discípulos, ele tem dois significados, ele tem dois ensinos embutidos ali. O primeiro é o que eu já falei, é esse serviço mútuo. Né? Nós devemos ser servos uns dos outros, mas dentro disso, Jesus está falando ali como exemplo de um serviço bem específico. Pedro queria tomar um banho ali, né? E Jesus fala assim, não, tu não precisa do banho, porque o banho tu já tomou.
para nós isso significa o quê? Nós já estamos em Cristo. Amém? Já estamos em Cristo. O banho a gente já tomou. Vocês tomaram um banho quando se converteu? Em geral, a gente costuma tomar um banho, né? A gente tomou o banho, já se converteu, já estamos em Cristo. Mas ele diz assim, ó, mas os pés, vocês têm que sempre estar lavando. Sempre lavando. O que é esse lavar dos pés, gente? O que a palavra, o que o Senhor compara com água que limpa? É a sua palavra. Certo? E é a ação do Espírito Santo através da palavra que santifica, que nos prepara no nosso caminho, na nossa caminhada. Então qual é o segundo ensino dessa lavagem de pés que ele diz que nós devemos fazer uns com os outros? É justamente isso, que nós somos responsáveis por lavar os pés uns dos outros. Nós somos responsáveis por aplicar a palavra que santifica uns nos outros. Essa responsabilidade não é só do pastor, não é só dos ministros que pregam, que lideram os grupos. Não. Essa responsabilidade é de todos os discípulos. Nós todos temos responsabilidade de lavar os pés diariamente. A lavagem de pés é algo diário, é algo cotidiano, né? Toda vez que você entrar numa casa, tem que lavar os pés. E assim devia ser conosco. Nós devemos estar aptos, dispostos e ativos em lavar os pés uns dos outros, em aplicar a palavra no coração uns dos outros. Porque todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós precisamos constantemente ter os nossos pés limpos. Amém? Isso é responsabilidade uns dos outros. Quem você tem lavado os pés ultimamente? A quem você tem aplicado a palavra no coração da pessoa? Né? Trazido a palavra de Deus como resposta? E eu queria fazer a gente está falando de quem serve, né? Queria trazer uma menção honrosa aqui aos jovens e adolescentes, aos mais novos. Falei que quem serve é quem está no caminho de maturidade, né? Todo cristão que está amadurecendo. Mas para os jovens, isso não deixa de ser uma obrigação também. Para os adolescentes, isso não deixa de ser uma responsabilidade também. Claro que cada um ao seu grau, mas vocês mais jovens precisam desde antes, já precisava antes, mas desde já, começar a trilhar esse caminho de serviço. Não é porque você é menor, não é porque você é mais jovem, tem menos tempo nessa terra, que você pode ser usado menos pelo Senhor. Né? Todos nós, todos vocês têm essa responsabilidade de servir. E servir em casa, enfim, e na igreja, em qualquer lugar, nós vamos falar sobre isso logo. Mas aos pais, né, aos pais desses jovens, você que é pai de jovens, pai de crianças, pai de adolescentes, você é muito responsável por, na sua casa, proporcionar essa cultura de serviço. Promover essa cultura de serviço, de ensinar aos seus filhos desde pequenos que eles são servos. Desde pequenos que eles precisam estar engajados em servir. Óbvio, da maneira que uma criança serve, da maneira que um adolescente serve, mas servir. Seja na sua casa, arrumando seu quarto, fazendo as coisas que a gente sabe que criança tem que fazer, que adolescente tem que fazer, ou na igreja, dentro da possibilidade, ou na sua rua, ou na sua escola. Esse ensino, ele só é possível se a família ensinar, se a família participar, se a família desde pequeno trouxer isso. Porque os nossos filhos, eles ainda, né, conforme a idade, conforme a fase de cada um e a vontade de Deus, eles vão encontrar o Senhor, e vão ser batizados, e vão ser purificados dos seus pecados, enfim. Mas, a viver o Evangelho, a viver a fé, nós temos o potencial de fortalecer eles e preparar eles desde pequenos para viver a vida da fé. E nós temos a responsabilidade de fazer isso. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor. E que desfavor, que mal nós fazemos para os nossos filhos quando nós os tratamos como reizinhos e princesinhas e rainhazinhas desde criança. E não começamos a ensinar que, como discípulozinhos de Cristo, eles são servos também. Deixo para você refletir. Então, mais uma pergunta. Se a gente já sabe quem tem que servir, a resposta é eu. Diga assim, eu. Fala aí, eu. Já sabe quem tem que servir? Por que então que eu sirvo? Qual tem que ser a minha motivação a servir? O que me leva a servir? Eu sei que eu tenho que servir. E não é assim, vez ou outra. Eu tenho que viver uma vida de serviço. O que tem que me levar? O que tem que estar no meu coração que me leva
a servir. E aí, para nós entender isso, eu faço um paralelo aqui sobre ministério. Ministério, geralmente, a gente dá um nome para alguns serviços específicos, mas a gente pode entender ministério como serviço, quase que é a mesma coisa. E eu faço um paralelo entre o ministério do egoísmo e o ministério do amor. O que é o ministério do egoísmo? O ministério do egoísmo é quando eu penso, quando eu tenho as razões mais erradas possíveis para servir. E eu não consigo servir de fato assim. Vou dar um exemplo aqui de um pregador. Um pregador, uma pessoa que quer ser um pregador da palavra, uma pregadora da palavra. E as razões dela para fazer o que faz são as seguintes. Ela pensa em o que eu posso pregar que seja mais fantástico, mais surpreendente, impactante. Qual o problema com isso? Isso por si só, algo externo, geralmente tem a seguinte motivação. Para que as pessoas vejam a minha pregação e digam o quê? Olha só que pregador bom. Ou quando eu penso assim, eu quero servir o Senhor. O que eu vou fazer para o Senhor? Já vou pensar, o que eu gosto mais de fazer? Eu gosto de jogar bola. Vou servir o Senhor jogando bola. Aí, vamos lá. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar. Então vou me tornar um pregador. Então eu vou escolher o que fazer com base naquilo que eu gosto. Ou então vou escolher o que eu quero fazer, como eu vou servir o Senhor, com base naquilo que vai dar dinheiro. Olha só. Você já viu algum pastor que quis se tornar pastor pelo salário? Tem algumas igrejas muito específicas, para pastor ter salário que... Mas o ministério do orgulho, do egoísmo, perdão, ele é o quê? Ele é baseado naquilo que me serve. Baseado naquilo que eu penso. O que eu gosto de fazer? O que eu sou bom em fazer? O que vai me dar um melhor retorno? O que vai me dar uma melhor imagem? O que vai fazer as pessoas pensarem bem de mim? Isso eu vou fazer. Esse é o ministério do egoísmo. E isso eu dei exemplos de pregadores, de pastores, mas isso serve para tudo. Tudo na nossa vida e tudo relacionado à fé. A gente escolher fazer as coisas baseados em mim. E aí eu pergunto, o que adianta, ou que comunhão é essa, Paulo perguntou. Que comunhão é essa? Onde tu está sentado na mesa com fartura e tem um irmão teu na outra esquina passando fome. Que comunhão é essa? Que cristianismo é esse? Vou usar um exemplo prático aqui. Que comunhão é essa? Que tu tem um carro na garagem ali, bem paradinho, coberto, que é uma beleza, não pega uma gota de chuva, um raio de sol, e o teu irmão tem que ir lá para a Santa Casa debaixo de chuva de a pé para consultar. O que é o ministério do amor, gente? Quando eu vou pensar como servir o Senhor, o que eu tenho que fazer para servir o Senhor? Eu vou pensar assim, o que o irmão que está do meu lado está precisando? Qual é a necessidade que tem ao meu redor? Em vez de eu olhar para mim, eu olhar ao redor. O que está sendo isso? O que está faltando? Está faltando alguém que arrume as cadeiras? Está faltando alguém que limpe? Está faltando alguém que leve o irmão em algum lugar? Está faltando alguém que vá abraçar alguém que está precisando? Está faltando alguém que vai consolar um irmão que perdeu alguém? Será que está faltando alguém que vai ensinar a palavra para algum irmão que não pode vir aqui na igreja no culto de domingo? O que está faltando? O ministério do amor é eu me perguntar qual é a dor do outro. Qual é a dor da pessoa que está do meu lado? O que ela está passando em que eu posso ser resposta, em que eu posso ser remédio, em que eu posso ser útil? Não é mais baseado nas minhas preferências, nas minhas escolhas, nos meus gostos, nem mesmo nas minhas potencialidades. Eu posso fazer coisas muito bem que não servem a ninguém. A questão é em que eu posso ser útil a alguém. Em que eu posso ser útil ao reino de Deus, aos meus irmãos, à igreja, à sociedade. O que eu posso ser útil? Dando com jovens, a gente conversa muito sobre o pessoal escolher faculdade, escolher emprego, esse tipo de coisa. E esse ministério do amor se aplica em todas as áreas da nossa vida, até nisso. Como é que eu escolho que
que faculdade, que curso eu vou fazer? Eu escolho pelo egoísmo ou pelo amor? Pelo orgulho ou pelo serviço? Eu penso o que vai me dar mais dinheiro, o que vai me dar mais possibilidade, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho mais facilidade de trabalhar? Ou eu penso, o que precisa? O que está faltando? O que essa sociedade precisa? O que a minha cidade precisa? O que o meu bairro precisa? O que a minha igreja precisa? No que eu posso me especializar que vai resolver o problema de alguém, que vai sanar a dor de alguém? Então, o que nos move a servir? Tem que ser o amor, tem que ser o exemplo de Cristo. Imagina se Cristo viesse e ele montasse uma banda. Cristo desceu dos céus e encarnou para quê? Fazer uma banda. Para tocar uns louvor aí. A gente ia tudo pro inferno dançando, cantando. Ele não desceu para fazer o que ele gosta, ele não desceu para fazer o que ele é bom em fazer. Ele desceu para fazer o que a gente precisava que ele fizesse. Aquilo que a gente era desesperado para que ele fizesse, para que alguém fizesse. Ele veio para resolver o problema da nossa miséria espiritual. Então, quem serve, por que serve e onde eu sirvo? Essa é rápida. Onde é que eu tenho que servir, gente? Primeira resposta mais básica, no culto. Vou servir no culto. Né? Quem é que serve no culto? Irmão toca o louvor, irmão prega a palavra, irmão recebe os irmãos na porta, né? Distribui docinho para os visitantes, coisa boa. Faz o pessoal que prepara ali, né, uma comida para a gente comer depois do culto. Tudo isso a gente serve na igreja, serve no culto, é uma bênção. Né? O pessoal que fica no som, no slide. Se eu não citar alguém, vão ficar bravos comigo depois. O pessoal que cuida para as luzes estarem em dia, que limpa o chão, a parede, né? Prepara o culto. Então a gente serve no culto ou não serve? Serve na igreja. A igreja não é o culto, né? A igreja não é o culto. A gente serve na igreja, no meio dos irmãos, né? Na casa uns dos outros, que também é a igreja, a nossa casa. Né? A gente serve na igreja, junto com os nossos irmãos, na família dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos. Né? A gente serve na igreja. Né? Quando meu irmão está hospitalizado, aquele quarto lá virou igreja. Então eu vou lá na igreja servir, sirvo na igreja lá. A gente serve na nossa vida. Né? Nossa vida, se a nossa vida é de serviço, a gente serve na nossa vida. Por onde a gente anda, a gente serve. No nosso trabalho, a gente serve no nosso bairro, no nosso cotidiano, na nossa rua, enfim, na sua vida. Então a gente serve em todos esses lugares aí. E a última, como é que eu sirvo? Então eu sei que eu tenho que servir. Eu sei qual é a motivação que eu tenho que ter para servir. Eu já sei onde é que eu posso servir. O que eu faço, pelo amor de Deus? Como é que eu sirvo? Talvez você diga, alguém diga, mas eu não sei fazer nada. Faço nada, só sei ficar sentado. Eu trabalho porque tem que trabalhar ali, mas mal e mal trabalho. Eu não sei fazer. O que eu posso fazer? E a palavra nos mostra que ociosidade é um pecado bem grande. Que às vezes a gente não se incomoda com ele. E você pode abrir aí, 2ª carta aos Tessalonicenses. No finalzinho das cartas de Paulo, mais ou menos no finalzinho. Que a igreja dos Tessalonicenses estava tendo um probleminha assim. Lá no capítulo 3, verso 10, 2 aos Tessalonicenses 3, 10. Um dos versículos mais gloriosos de Paulo, sendo Paulo, ele diz assim: porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Né? Que tal? Estavam passando por um probleminha lá, porque a igreja era tão generosa, a igreja era tão doadora, que todo mundo era suprido em tudo. E aí apareciam uns bonitos no meio da igreja que, olha, a igreja supre tudo que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou levantar minhas pernas para cima e vou usufruir, desfrutar do amor dos meus irmãos. E Paulo instrui. Nós somos generosos sim, a gente supre as necessidades sim, mas onde é que está o limite? Aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Ninguém vai te obrigar a trabalhar. Não vem pedir boia aqui só. Então, qual é o princípio aqui que a gente está aprendendo? A gente, no reino de Deus, não deve ser ocioso. Não faz mal precisar de ajuda. Pelo contrário, todo mundo precisa de alguma ajuda de alguma forma. Mas o problema é ser ocioso. Ocioso, em outras palavras. O problema é ser um inútil. O problema é a gente não fazer nada.
Ser inútil aqui é não ter utilidade para ninguém, especialmente para o Senhor. Não ter utilidade para o Senhor. É viver inerte. E, irmãos, mesmo o ímpio mais trabalhador é ocioso diante do Senhor, porque ele não contribui nada com o reino de Deus, né? A questão é onde nós somos úteis no reino. Abram aí o último texto que a gente vai abrir. 1 Pedro 4, verso 8. 1 Pedro 4, verso 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Olha só, ele resume aqui o nosso proceder. E ele dá alguns exemplos de serviço. Sejam hospitaleiros, sirvam. Ele fala, aquele que fala, em todas as coisas façam para a glória de Deus. E ele fala na multiforme graça de Deus. O que significa isso, irmãos? Quer dizer que tem uma graça, que é uma só. É uma graça, mas ela se apresenta de várias formas. E nós podemos entender aqui que Pedro está falando que todos nós, irmãos, todos vocês, temos dons da parte de Deus. Temos dons da parte de Deus. Ninguém pode dizer, eu não sei fazer nada. Talvez você não tenha treinado nada ainda, mas que você tem um dom, o Senhor garante. É só você descobrir qual é, de repente. Mas todos nós temos dons. Todos nós temos dons da parte de Deus. E o dom, ele é como se você recebesse um presente. Já recebeu um presente bem embalado? Ele bem embalado, assim, uma caixa, uma fita, bem embalado. O dom que você recebe de Deus, da parte de Deus, é como esse presente, bem embalado, bem bonito. E quando você recebe, você fica empolgado e acha, meu Deus, olha só o que chegou aqui. O que chegou aqui? E você vai olhar e está escrito assim, ó, esse aqui não é para o teu bico. Esse aqui é para a Joane. Oh Deus, manda um negócio que não é para mim. Né? Ou é para esse outro irmão que está do seu lado aí. O dom de Deus é o quê? É um presente que o Senhor te dá. Que não é teu, que é para você dar para o outro. Né? É algo que o Senhor coloca na tua mão para poder desempenhar, para poder fazer, para poder ser, e que não serve a ti mesmo, mas que serve a alguém. Então é um negócio que não pode ficar conosco. Você já abriu correspondência de outra pessoa? Não, né? Espero que não. Talvez por engano, quem sabe? Mas é essa mesma coisa, tá? Quem usa o seu dom para si próprio vai ter que ver com o Senhor depois como é que faz. Amém? Algumas reflexões para nós, então, para encerrar. Eu vou ler para vocês aqui, você já vai pensando, depois a gente ora, depois na sua casa você pensa mais um pouco. Você está, faltou a interrogação ali, você está em uma caminhada de maturidade? Será que você está? Uma reflexão que a gente pode fazer. Será que, né, comparando os últimos anos com agora, será que eu estou mais maduro na fé? Como é que eu sei isso? Eu olho para o meu serviço. Outra pergunta que eu já fiz, mas é bom relembrar. De quem você tem cuidado espiritualmente? A gente cuida de pessoas às vezes, né, na vida, e isso é uma bênção. Mas espiritualmente, você tem cuidado de alguém? Como você tem servido ao reino de Deus? Será que Deus tem achado alguma utilidade na tua vida? Tem conseguido extrair algo de você para o reino? E como você pode ser útil para o Senhor? Se você talvez veja que não esteja sendo, como é que será que você pode ser? Reflita sobre isso. Ore. Né, uma oração para a gente fazer. Senhor, como é que eu posso ser útil? Você pode fazer essa oração para o Senhor. Você pode, de repente, vir fazer essa oração para o pastor também. Pastor, como é que eu posso ser útil? Né? Ou para alguns dos irmãos que estão na liderança, como é que eu podia ser útil? Você pode fazer essa oração para o irmão que está do seu lado. E aí, meu irmão, como é que eu posso ser útil? Pode fazer isso também. Também ajuda.
o ministério do amor. Amém, irmãos? Então, aí no seu lugar, eu convido você a gente orar. Você pode fechar os seus olhos, baixar o seu rosto aí. Vamos agradecer ao Senhor, pedir a Ele. Senhor, obrigado por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos aqui. Os irmãos que não estão aqui, nós cremos que estão debaixo da Tua graça, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que Tu transforme o nosso coração. Que a mim e a cada um dos nossos irmãos aqui, Tu possa conduzir, Senhor, numa caminhada de maturidade. Eu te peço pela Tua graça, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos. No nosso próprio intelecto e na nossa força, nós somos orgulhosos e voltados para nós mesmos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, que nos convença do nosso pecado, que nos convença do nosso orgulho, que nos convença do nosso egoísmo, que nos convença do nosso materialismo e do nosso apego às coisas dessa vida. Nós precisamos do Teu Espírito, que coloque o amor de Jesus no nosso coração, que nos ensine a andar como Ele andou, a amar como Ele amou, que nos ensine a nos importar com aquilo que Ele se importa, que abra os nossos olhos, Senhor, para muito além da nossa própria vida, que Tu abra os nossos olhos, Senhor, para a vida dos nossos irmãos, para a comunidade, para a dor daqueles que estão ao meu redor, Senhor, que talvez eu passo todos os dias e não enxergo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos viver a nossa vida não voltada para nós mesmos, mas voltada para Ti, para o nosso próximo. Nos dá a graça de fazer toda a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado em mim, em nós, na Tua igreja, nas nossas famílias, em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.